Chegue mais cabra da peste. Puxa um banco e já me diga de onde você está escutando essa história. E te digo, fique atento que essa é das boas. O sol do sertão da Paraíba caía como chumbo derretido sobre a praça de Santa Cruz do Deserto. Mas o calor daquela tarde de julho de 1926 não era nada comparado com o fogo que ardia no coração podre do coronel Antônio Pereira de Albuquerque. Ali estava ele, parado no alpendre da Casa Grande, com seu terno branco manchado só pela arrogância que escorria de cada poro da sua pele gorda. Tinha 52 anos, bigode grisalho encerado para as pontas, barriga inchada de cachaça cara e olhos pequenos de cobra esperando o momento certo de dar o bote. A seu lado, como sombra igual de podre, estava o tenente Zeca Diabo, homem de 35 anos que carregava esse apelido com orgulho maldito. Tinha cicatriz funda cortando o rosto do olho até o queixo, dentes podres que faltavam 3 na frente e mãos grandes e sujas que já tinham assinado mais sentenças de morte que cartas para a própria mãe. Vestia farda desbotada da Guarda Nacional que cheirava a suor velho e crueldade. E no cinto pendia um punhal comprido que ele afiava todo santo dia. Não porque precisava, mas porque gostava de ver o medo nos olhos de quem passava perto. E lá embaixo, no meio daquela praça de terra batida e poeira, amarrada dentro de uma jaula de madeira e arame farpado que mal dava para ficar de pé, estava a Dona Josefa das Dores. 68 anos de vida honrada, 68 anos de curar doente, de trazer menino ao mundo, de preparar remédio com as plantas que só ela sabia encontrar nas grotas escondidas da Serra do Teixeira. Presta atenção, cabra macho que é cabra macho não foge de história boa. Deixa o like agora e se junta a nós, que a conta ainda está aberta. Aproveita e já se inscreve, que aqui as histórias são arretadas de boa. Tinha o rosto enrugado como casca de umburana velha, as mãos nodosas de tanto trabalhar com raiz e folha, e o cabelo completamente branco, antes preso numa trança bonita, agora solto e sujo de quando os capanga do coronel tinham arrancado ela de casa na porrada. Seus olhos, da cor do mel escuro, já não tinham lágrima. Tinham secado como riacho na época da seca brava. Mas nesses olhos ainda brilhava uma coisa que nem o coronel nem o tenente podiam apagar: dignidade. Fazia 3 dias que ela estava ali. 3 dias sem água, 3 dias sem comida, 3 dias tomando sol de rachar pedra desde que o sol nascia até a hora que se punha. A pele do rosto dela estava queimada, os lábios rachados sangrando, a língua inchada na boca seca. Mas Dona Josefa não tinha gritado, não tinha suplicado, não tinha dado esse gosto para os homens ruins. A acusação era simples e mortal: bruxaria. O crime era ainda mais simples: ganância pura. Porque o que ninguém naquela vila sabia ainda era que o coronel Antônio não queria Dona Josefa morta para vingar a filha. Ele queria ela morta pelas terras que ela tinha na serra. Terra seca, sim, mas que guardava a única nascente de água que não tinha secado naquela seca braba que já durava 2 anos. Água que valia mais que ouro quando o sertão virava pó. Terra que, segundo os boatos que corriam entre tropeiro e mascate, também escondia coisa valiosa. Planta medicinal rara que os doutores da capital pagavam peso de prata. E talvez até ouro enterrado de tempo antigo. E o tenente Zeca Diabo, esse cachorro de guarda do coronel, tinha aceitado o trato com um sorriso torto. Ele ficaria com metade do lucro das plantas. O coronel ficaria com as terras e a água. Só tinha um problema: Dona Josefa das Dores. A véia se negava a vender, se negava a abandonar a terra que tinha sido do pai, do avô e do bisavô dela desde tempo que ninguém mais lembrava. Terra sagrada onde os antepassados dela estavam enterrados debaixo das sombras do Juazeiro Centenário. Então, o coronel e o tenente tinham fabricado o crime perfeito. A filha do coronel, menina de 12 anos chamada Marieta, tinha adoecido com febre. Dona Josefa tinha curado ela com os remédios dela, como tinha curado centenas de gente naquela vila durante décadas. A menina tinha melhorado, tinha voltado a brincar, a rir.
Mas uma semana depois, a pequena Marieta tinha amanhecido morta na cama. A causa verdadeira, febre amarela, que estava matando gente por toda a região. O médico da vila sabia disso, mas o médico da vila também sabia que contrariar o coronel Antônio significava perder tudo. Então, quando o coronel apontou o dedo trêmulo de falsa raiva para Dona Josefa e gritou: "Bruxa! Ela matou minha filha com feitiço!", o povo inteiro que vivia debaixo da bota do coronel e do medo do tenente não teve escolha senão acreditar, ou fingir que acreditava. Porque em 1926, naquele pedaço esquecido do sertão da Paraíba, a palavra de um coronel valia mais que a vida de 1000 véia curandeira. No sertão, a justiça não chegava de carruagem do governo, chegava a cavalo e com rifle na mão. Mas Lampião estava a mais de 100 léguas de distância, brigando com volante em Pernambuco, e Dona Josefa tinha só até o meio-dia de amanhã antes de ser afogada no açude público, na mesma água onde a menina Marieta costumava brincar. O coronel tinha dado a ordem com voz que fingia dor, mas que escondia satisfação. Que ela morra afogada como afogam todas as bruxas, e que o povo veja o que acontece com quem faz pacto com o demônio e mata criança inocente. Mas o que nem o coronel nem o tenente sabiam era que entre a multidão que se juntava na praça todo dia para ver a véia sofrer, tinha um homem vestido de vaqueiro simples, com chapéu de couro surrado e roupa de couro empoeirada, que observava tudo com o olho que já tinha visto injustiça demais e não podia mais ficar calado. E quando esse homem viu o rosto de Dona Josefa, alguma coisa se mexeu na memória dele, alguma coisa antiga, alguma coisa sagrada, uma dívida. Porque Virgulino Ferreira da Silva nunca esquecia uma dívida de honra. E Dona Josefa das Dores tinha uma dívida guardada com ele que vinha lá de 1912, 14 anos atrás. Naquele tempo, Virgulino era só um menino de 14 anos, magricelo, com a roupa rasgada de tanto trabalhar na terra dos outros, e o coração apertado de ver a mãe, Dona Maria Lopes, ardendo em febre que parecia fogo do inferno. Os médicos da região tinham desistido dela. O padre já estava preparando a extrema unção, mas o menino Virgulino não aceitava perder a mãe, que era a única coisa boa que ele tinha nesse mundo ruim. Foi quando alguém falou do nome de Dona Josefa, a curandeira da serra, que fazia milagre com chá de planta e reza certa. Virgulino tinha carregado a mãe nas costas, caminhando 2 léguas debaixo de sol quente até chegar no sítio da curandeira. Tinha batido na porta com os pés porque não tinha mão livre. E quando Dona Josefa abriu e viu aquele menino desesperado, segurando a mãe que parecia mais morta que viva, ela não fez pergunta, não pediu dinheiro, só abriu a porta e mandou ele deitar a mãe na cama dela mesma. Durante 5 dias e 5 noites, Dona Josefa lutou contra a morte pela alma de Maria Lopes. Deu chá de erva santa, pôs compressa de malva no peito, fez benzimento antigo que aprendeu com a avó. E rezou, porque Dona Josefa sabia que remédio sozinho não basta, tem que ter fé junto. No 6º dia, Maria Lopes abriu os olhos. A febre tinha baixado, a respiração tinha voltado ao normal. E quando ela viu o filho ali sentado no chão, com os olhos vermelhos de não dormir e o rosto sujo de poeira e lágrima seca, ela sorriu fraco e disse: "Meu filho, ainda não é minha hora." Virgulino tinha caído de joelho e chorado que nem criança pequena. Chorou de alívio, chorou de gratidão, chorou porque a mãe continuava viva. Dona Josefa tinha saído do quarto para dar privacidade, mas antes tinha posto a mão enrugada no ombro magro do menino e dito: "Sua mãe vai viver, menino, mas você precisa comer alguma coisa, senão vai adoecer também." Virgulino tinha ficado mais uma semana no sítio enquanto a mãe se recuperava. Trabalhou para pagar a curandeira, rachando lenha, consertando o telhado furado, fazendo cerca nova. No último dia, antes de ir embora, tinha perguntado quanto devia. Dona Josefa tinha respondido com voz firme: "Nada, meu filho. Eu não cobro para salvar vida. Deus me deu esse dom para ajudar, não para ganhar dinheiro. Mas eu tenho que pagar de algum jeito."
O menino tinha insistido, com a teimosia que já mostrava o homem que ia ser. A senhora salvou minha mãe. Eu devo a vida à senhora. Dona Josefa tinha olhado fundo nos olhos dele e tinha visto alguma coisa que fez ela sentir um calafrio, mesmo com o calor do sertão. Tinha visto raiva guardada, tinha visto dor profunda, tinha visto sede de justiça, mas também tinha visto honra. Um dia, meu filho, quando você tiver o poder de ajudar alguém que não pode se defender sozinho, se lembre dessa dívida e me pague ajudando essa pessoa como eu ajudei sua mãe. Você me promete? O menino Virgulino tinha levantado a cabeça, sério como homem adulto, e dito com voz que não tremia: eu prometo, e eu nunca quebro promessa. Tá bom assim, menino. Homem sem palavra não é homem, é sombra. Agora, 14 anos depois, Virgulino Ferreira da Silva não era mais menino franzino. Era Lampião, o rei do cangaço, o terror dos coroné, o defensor do povo, o homem que tinha nome sussurrado com medo e respeito de Bahia até Ceará. E Dona Josefa das Dores estava ali, presa que nem bicho, esperando morrer afogada por um crime que não cometeu, por ganância de homem podre. O homem vestido de vaqueiro se levantou do banco de pedra onde estava sentado. Acendeu um cigarro de palha e deixou a fumaça subir devagar para o céu vermelho do fim de tarde. A luz do fósforo iluminou o rosto dele por um segundo. Só um segundo, mas foi o bastante. Dona Josefa, que tinha mantido os olhos fechados para não ver a jaula que a prendia nem a multidão que vinha olhar ela sofrer, abriu os olhos ao ouvir o riscar do fósforo. E quando viu aquele rosto iluminado pelo fogo pequeno, o coração dela parou de bater por um momento, porque aquele rosto ela conhecia. Era mais velho agora, tinha mais ruga, tinha cicatriz que não tinha antes, usava óculos redondo de aro dourado. Mas era o mesmo rosto do menino de 14 anos que tinha chegado no sítio dela 14 anos atrás, carregando a mãe moribunda nos braços, implorando que salvasse ela. O homem sustentou o olhar dela por 2 segundos. Não falou nada, não fez gesto nenhum, mas nesses 2 segundos Dona Josefa entendeu tudo o que precisava entender. Virgulino tinha vindo. O menino que ela tinha ajudado tinha virado Lampião. E quando o Lampião chegava num lugar, a justiça chegava com ele. O relógio da igreja deu 6 badaladas, anunciando o fim da tarde. Cada badalada soou como batida de coração contando para trás. Faltava 18 horas para o meio-dia de amanhã, 18 horas para Dona Josefa ser afogada no açude. Mas Virgulino Ferreira da Silva nunca tinha deixado injustiça vencer. Não ia começar agora, não com a mulher que salvou a mãe dele. O homem apagou o cigarro contra a sola da alpercata, se levantou do banco e começou a caminhar devagar em direção à saída da vila, sumindo na sombra da noite que chegava, parecendo o fantasma que volta para a tumba. Os capanga do coronel nem notaram que ele tinha estado ali, mas Dona Josefa notou, e pela primeira vez em 3 dias, uma lágrima rolou pelo rosto queimado dela. Não era lágrima de tristeza, era lágrima de esperança. Porque no sertão da Paraíba, quando Lampião devia alguma coisa, céu e terra se moviam até aquela dívida ser paga. E a dívida que Lampião tinha com Dona Josefa das Dores estava prestes a ser paga com justiça de chumbo e pólvora. O sertão guardava seu segredo, mas naquela noite o sertão sussurrava um nome que fazia coroné e tenente tremer nas botas. Virgulino estava na vila, e quando Virgulino chegava, o fogo do inferno parecia frio perto da justiça que ele trazia. A vingança é quente, queima por dentro. A justiça é fria, mas dura para sempre. E o que vinha era a justiça pura do rei do cangaço. O açude que esperava para afogar Dona Josefa ia acabar bebendo o sangue de quem construiu a mentira. O acampamento dos cangaceiros ficava escondido entre as pedras da Serra do Teixeira, a 5 léguas de distância de Santa Cruz do Deserto. Era um lugar que só quem conhecia o sertão como a palma da mão conseguia achar. Grota funda, cercada de pedregulho grande, com entrada estreita que 2 homens mal passavam junto.
e lá dentro tinha sombra de juazeiro velho e água de olho d'água que nunca secava, nem na seca mais braba. Ali, esperando ao redor de uma fogueira pequena que mal dava luz para não chamar atenção, estavam 15 cangaceiros dos mais leais de Lampião. Homem que tinha seguido ele desde o começo, que tinha brigado em 20 batalhas e nunca recuado nem um passo. Homem de confiança, de palavra, de gatilho rápido e mira certeira. Corisco, o diabo louro, foi o primeiro a se levantar quando viu Lampião chegando. Era um rapaz de 22 anos, cabelo louro que brilhava mesmo na pouca luz da fogueira, olho claro que pareciam enxergar no escuro e mão rápida no cabo do rifle que nunca abandonava. Vestia roupa de couro cheia de estrela de latão, chapéu de couro enfeitado com moeda de prata, e no cinto pendia um punhal peixeira que ele sabia usar melhor que muito homem mais velho. "E aí, meu capitão?" perguntou Corisco com voz grave que não combinava com a idade dele. "É ela mesmo?" Lampião tirou o chapéu de vaqueiro que tinha usado para disfarce e sentou numa pedra perto do fogo. Tirou a petaca de couro do bornal e tomou um gole comprido de cachaça que queimou a garganta, mas não tanto quanto a raiva que ardia no peito dele. Limpou a boca com as costas da mão e ficou olhando para o fogo por um tempo, juntando as palavras certas. "É ela sim", respondeu Lampião depois de um silêncio pesado. "Dona Josefa das Dores, a curandeira que salvou minha mãe em 1912. Tão com ela presa que nem cachorro na praça. Faz 3 dias que a véia tá sem água, sem comida, tomando sol de rachar pedra. E amanhã ao meio-dia vão afogar ela no açude na frente do povo todo." Os cangaceiros se entreolharam. Conheciam aquela voz do capitão deles. Era a voz que ele usava quando já tinha tomado decisão e nada nem ninguém ia fazer ele mudar de ideia. Era a voz da guerra. "Que história é essa, meu capitão?" perguntou Sabonete, um cangaceiro baixinho, mas valente, que tinha esse apelido porque sempre andava limpinho, mesmo no meio da caatinga. "Porque querem matar a véia." Lampião cuspiu no fogo e a saliva chiou nas brasas. "Ganância pura, meu irmão. O coronel Antônio Pereira de Albuquerque quer as terras dela. Tem nascente de água lá que vale ouro nessa seca. Tem planta medicinal rara que os doutor pagam peso de prata. Então o safado inventou que ela é bruxa, que matou a filha dele com feitiço. A menina morreu de febre amarela, mas ele botou a culpa na véia. Filho da mãe", resmungou Corisco entre dentes. "E o povo da vila não faz nada? O povo tem medo, rapaz. Coronel Antônio manda e desmanda naquela vila faz 30 anos. Tem o tenente Zeca Diabo como cachorro de guarda. Aquele desgraçado que gosta de torturar gente. O povo tá com medo de acabar que nem a véia se abrir a boca. Foi quando uma voz de mulher cortou a noite que nem faca afiada. Então, a gente vai lá e tira ela." Todos os cangaceiros viraram a cabeça para a entrada da grota. Ali, montada num cavalo branco que brilhava na luz da lua, estava Maria Bonita. Tinha 19 anos, cabelo preto que nem asa de graúna preso em 2 tranças grossas, olho vivo que pareciam ver através da alma da gente, e saía rodada vermelha por cima da calça de couro. No cinto tinha uma pistola que ela sabia usar tão bem quanto qualquer homem do bando, e no peito tinha coragem que fazia muito cabra macho ter vergonha. Maria Gomes de Oliveira tinha largado casa, marido e a vida de mulher respeitável para seguir Lampião no cangaço 6 meses atrás. Tinha sido a primeira mulher a entrar para o bando e tinha provado que mulher também tinha sangue para a guerra. Lampião tinha resistido no começo, mas Maria tinha insistido, tinha mostrado que sabia atirar, que sabia cavalgar, que não tinha medo. E mais importante, ela era a única pessoa no mundo que Lampião escutava quando a raiva subia à cabeça dele. "Maria", disse Lampião se levantando, "eu não queria te botar nisso. Vai ser perigoso." Maria desceu do cavalo num pulo só, amarrou as rédeas no galho do juazeiro e caminhou até a fogueira com passo firme. "Virgulino Ferreira da Silva, não comece."
Eu tô nesse bando faz 6 meses. Já enfrentei volante, já troquei tiro com soldado, já cavalguei 3 dias sem parar. E agora você acha que eu vou ficar aqui de braço cruzado enquanto uma véia que salvou sua mãe vai morrer? Os cangaceiros riram baixinho. Gostavam de ver Maria botar Lampião no lugar dele. Era a única que podia fazer isso sem levar bronca. Lampião suspirou. Sabia que quando Maria decidia alguma coisa, era mais fácil derrubar Jurema seca com cabeçada do que fazer ela mudar de ideia. Tá certo, Maria, mas você vai ter que fazer do meu jeito. Isso não é só entrar atirando, tem que ser esperto. Então me diga o plano, respondeu Maria sentando perto dele no chão. Que eu tô aqui é para ajudar. Lampião pegou um graveto e começou a desenhar no chão de terra. Prestem atenção, meu povo, que eu vou falar só uma vez. A vila de Santa Cruz do Deserto tem 800 pessoas. O coronel Antônio tem uns 20 capanga armado, mais o tenente Zeca Diabo e uns 10 soldados da Guarda Nacional. Se a gente chegar atirando, vão matar a véia antes da gente conseguir chegar perto. Então, como é que a gente faz? Perguntou Corisco. A gente se infiltra, respondeu Lampião. De um em um, disfarçado. Maria, você vai entrar na vila amanhã, cedinho vestida de beata com terço na mão e tudo. Vai pra igreja, reza, conversa com as mulheres, fica de olho no movimento. Ninguém desconfia de beata. Maria assentiu. E os homens? Corisco, você e mais 4 vai entrar como vaqueiro procurando serviço. É tempo de feira amanhã, sempre tem gente de fora. Ninguém vai achar estranho. Sabonete, C e mais 3, vai como tropeiro vendendo carne seca e rapadura. Se espalham pela vila, um em cada canto da praça. E o senhor, meu capitão? Perguntou Sabonete. Lampião sorriu. Era um sorriso perigoso, do tipo que fazia Coroné perder o sono. Eu vou entrar como fazendeiro rico de Pernambuco, com terno branco, chapéu Panamá, óculos escuro. Vou direto na casa do coronel me apresentar, dizer que tô de passagem, que ouvi falar da bruxa e quero ver a execução. Coroné adora bajulação de gente que eles acham que é rico. Os cangaceiros riram. Era plano arriscado, mas Lampião sempre teve jeito para essas coisas. E se descobrirem o senhor? Perguntou Corisco preocupado. Não vão descobrir. Vou estar tão perto que eles não vão nem desconfiar. E quando der meio-dia, quando levarem a véia pro açude, a gente revela quem a gente é. Mas antes disso a gente precisa de prova. Tem que ter documento, carta, alguma coisa que prove que o coronel e o tenente tramaram tudo. Como a gente consegue isso? Perguntou Maria. Você vai precisar entrar na Casa Grande, Maria. Enquanto todo mundo estiver na praça vendo a véia sofrer, você se esgueira para a casa do coronel, acha o escritório dele e procura papel, carta, documento. Tem que ter alguma coisa por escrito. Homem poderoso sempre deixa rastro. Maria respirou fundo. Tá certo, eu dou conta. Lampião olhou para ela com orgulho e preocupação misturado. Eu sei que você dá conta, mas toma cuidado. Se te pegarem lá dentro, eu não posso te ajudar sem estragar o plano todo. Num se avexe, Virgulino. Eu já entrei em lugar mais perigoso que casa de coroné. Os cangaceiros passaram a próxima hora preparando o disfarce, separando a roupa certa, limpando as armas que iam levar escondida debaixo do pano. Maria separou uma saia preta comprida, blusa de manga e um chale preto que cobria o cabelo. Parecia beata rezadeira mesmo. Corisco e os outros se vestiram de vaqueiro comum, sem as estrelas de latão, sem o chapéu enfeitado. Parecia um trabalhador procurando emprego. Lampião pegou o terno branco que tinha roubado de um fazendeiro mês atrás, o chapéu Panamá, os óculos de aro dourado. Se barbeou, cortou o bigode mais curto, penteou o cabelo com gomina. Quando terminou, parecia outro homem. Parecia fazendeiro rico mesmo. Enquanto todos se preparavam, Lampião sentou sozinho um pouco longe da fogueira. Maria veio e sentou do lado dele sem pedir licença. Tá pensando no quê? Tô pensando na minha mãe, respondeu ele baixinho.
Se não fosse Dona Josefa, minha mãe teria morrido em 1912. Eu teria ficado órfão com 14 anos. Não sei o que teria sido de mim. A véia me deu minha mãe de volta e agora querem matar ela por ganância. Maria botou a mão em cima da mão dele. A gente vai salvar ela, Virgulino. Eu prometo. Eu sei. Mas não é só salvar ela, Maria. Eu tenho que limpar o nome dela também. Se a gente só tirar ela de lá, o povo vai continuar achando que ela é bruxa. Ela não vai ter mais paz. Tem que provar que foi tudo mentira do coronel. Tem que fazer justiça de verdade. E a gente vai fazer, do jeito que o sertão ensina, olho por olho, dente por dente. Lampião olhou para o céu cheio de estrela. A lua estava quase cheia, iluminando a caatinga com luz prateada. Lá longe, um coruja piou, como se estivesse anunciando morte próxima. E morte ia ter mesmo, mas não ia ser Dona Josefa que ia morrer. Sabe o que mais me deixa com raiva, Maria? Disse Lampião, ainda olhando para o céu. É que tem tanta gente sofrendo no sertão, tanta injustiça, tanto coroné safado roubando terra, matando gente, estuprando mulher, e a lei não faz nada. A polícia não faz nada. Só a gente, os cangaceiros, que tenta botar ordem nessa bagunça. Por isso que o povo gosta de você, Virgulino, porque você faz o que a lei não faz. Você dá justiça para os esquecidos. Mas tem hora que eu me pergunto se vale a pena, Maria. Se essa vida de fugitivo, dormindo num lugar diferente toda noite, sempre olhando para trás, sempre esperando bala, se vale a pena. Maria virou o rosto dele para ela. Vale sim. Cada vez que você salva uma pessoa que nem Dona Josefa, vale a pena. Cada vez que você faz um coronel safado pagar pelos crimes, vale a pena. O sertão precisa de você, Virgulino. Ele sorriu triste. O sertão precisa de justiça de verdade, Maria. Não de vingança. Mas enquanto a justiça não chegar, a gente faz o que pode. Corisco se aproximou. Meu capitão, tá tudo pronto. A gente parte quando? Lampião se levantou. Ajudou Maria a se levantar também. A gente parte agora. Tem 5 léguas até a vila. A gente vai devagar, parando antes de chegar. De madrugada, cada grupo entra separado. Maria entra primeiro, de manhã cedinho, quando o povo estiver indo para a missa. Depois os vaqueiros, depois os tropeiros. Eu entro por último, quando o sol já estiver alto. E se o plano der errado? Perguntou Sabonete. Lampião tocou o rifle Mauser que estava apoiado na pedra perto dele. Se der errado, a gente faz do jeito que sempre faz, na bala. Mas não vai dar errado. A gente está lutando pela verdade. E no sertão, a verdade sempre vence. Pode demorar, mas vence. Os cangaceiros montaram nos cavalos, apagaram a fogueira, cobriram os rastros. Maria montou no cavalo branco dela, ajeitou a saia. Lampião montou num cavalo marrom, forte, de passo firme. Olhou para trás uma última vez, para a grota que tinha sido abrigo seguro por tantas noites. Não sabia se ia voltar. Não sabia se ia sair vivo de Santa Cruz do deserto, mas sabia uma coisa. Dona Josefa das Dores não ia morrer afogada amanhã. Simbora, meu povo, disse Lampião baixinho. O sertão está esperando justiça e a gente vai levar. Quem planta vento colhe tempestade, e o coronel Antônio Pereira de Albuquerque está prestes a descobrir que a tempestade tem nome, Lampião. Cavalgaram em silêncio pela caatinga escura, guiados só pela luz da lua e pelo conhecimento do sertão que todos eles tinham no sangue. O vento da noite trazia cheiro de jurema e mandacaru, e também trazia pressentimento de sangue. A justiça vinha montada, armada, perigosa. E quando Lampião fazia justiça, o inferno inteiro tremia. Lá na vila de Santa Cruz do Deserto, Dona Josefa dormia um sono agitado dentro da jaula, sonhando com água fresca e sombra de juazeiro. Não sabia ainda que o menino que ela tinha salvado 14 anos atrás estava cavalgando na direção dela. Não sabia que Virgulino tinha se tornado Lampião. Não sabia que a promessa que ele tinha feito de menino estava prestes a ser cumprida com sangue e pólvora. O relógio da igreja deu meia-noite. 12 badaladas que soaram como contagem regressiva.
Faltava 12 horas para o meio-dia, 12 horas para a execução, mas também faltava 12 horas para a justiça chegar, e a justiça do cangaço não perdoava. O sol ainda não tinha nascido quando Maria Bonita entrou em Santa Cruz do Deserto. Vinha a pé, como beata pobre que peregrina de vila em vila rezando pelos pecados alheio. O xale preto cobria o cabelo trançado, a saia comprida varria o chão de terra, e na mão levava 1/3 de madeira que ia passando conta por conta enquanto rezava baixinho. Ninguém desconfiou. Vila de Sertão sempre tinha beata de passagem, especialmente em tempo de desgraça como aquela seca que já durava 2 anos. As mulheres que iam cedinho buscar água no açude quase seco olharam para ela com simpatia. Algumas até fizeram sinal da cruz. Beata traz bênção, diziam. Mas se soubessem que debaixo daquela saia comprida tinha uma pistola carregada e que aqueles olhos baixos de rezadeira estavam, na verdade, estudando cada canto da vila, cada saída, cada esconderijo, teriam corrido gritando. Maria foi direto para a igreja. O padre Inácio, homem gordo de 50 anos com batina surrada e hálito de cachaça velha, estava abrindo a porta para a missa das 6. Ela se benzeu na entrada, molhou os dedos na água benta e foi se ajoelhar no último banco bem no fundo, de onde podia ver tudo sem ser vista. A igreja estava quase vazia. Tinha umas 10 mulheres, na maioria véia, e 2 homens curvados de tanto trabalhar na roça seca. Maria fingiu rezar, mas o olho dela estava trabalhando. Pelo que conseguia ver da janela da igreja, a praça central estava a uns 50 metros. Dava para ver a jaula de madeira onde Dona Josefa estava presa. A véia parecia um monte de pano sujo jogado no chão da jaula, nem se mexia mais. Depois da missa rápida, Maria saiu junto com as beatas e foi sentar num banco de pedra na sombra rala de um pé de jurema seca na beira da praça. Ficou ali, fingindo rezar o terço, mas de olho em tudo. Viu quando o coronel Antônio saiu da casa grande no alto da ladeira, barriga esticando o colete branco, charuto grosso na boca. Viu quando o tenente Zeca Diabo passou pela praça com 3 soldados, rindo de alguma piada suja. Viu quando os capanga do coronel levaram um balde de água para a praça e começaram a lavar o chão perto da jaula, preparando o caminho para levar a condenada até o açude. Foi quando ela ouviu as conversas das mulheres que estavam perto. Coitada da Dona Josefa, sussurrou uma mulher magra com filho pequeno no colo. Ela curou meu menino de verme faz 3 meses, não cobrou nada. Cala a boca, mulher, respondeu outra mais velha com medo nos olhos. O coronel disse que ela é bruxa. Matou a menina Marieta com feitiço. Feitiço nada, murmurou a primeira. Foi febre amarela. Tá matando gente em todo canto. Meu compadre perdeu 2 filhos para a mesma febre semana passada. Não fala isso alto não, pelo amor de Deus. Se o tenente Zeca Diabo te ouvir, você acaba que nem ela. As mulheres se calaram quando viram um dos capanga olhando na direção delas. Maria continuou passando as contas do terço, mas o coração dela bateu mais rápido. Então era verdade mesmo. O povo sabia que Dona Josefa era inocente, mas tinha medo demais para defender ela. Às 7 horas da manhã, começou a chegar gente de fora para a feira. Foi quando Corisco e os 4 vaqueiros entraram na vila. Vinham montados em cavalo comum, sem enfeite, com roupa de couro surrada e chapéu simples. Paravam aqui e ali oferecendo serviço, perguntando se tinha fazenda contratando. Corisco parou perto do armazém do seu Firmino, na esquina da praça. Amarrou o cavalo e entrou. Bom dia, patrão. Tá precisando de vaqueiro, não? Eu e meus primos aqui estamos procurando serviço. Seu Firmino, homem baixo e desconfiado, olhou para os 5 de cima a baixo. De onde vocês são? Lá de Pernambuco, da Banda de Triunfo. A seca acabou com tudo lá. Não tem mais serviço. Estamos rodando o sertão procurando trabalho. Aqui também tá ruim, rapaz. Mas o coronel Antônio sempre precisa de gente. Vai lá na Casa Grande depois do meio-dia, depois da execução. Ele tá muito ocupado hoje com esse negócio da bruxa. Corisco fez cara de interessado. Que bruxa? Uma véia curandeira que matou a filha do coronel com feitiço. Vão afogar ela no açude daqui a pouco. Vai ter execução pública.
O povo todo vai assistir. Vixe Maria, fingiu Corisco. Bruxa de verdade? Diz o coronel que sim. Quem sou eu para duvidar? Corisco saiu do armazém e fez sinal discreto para os companheiros. Cada um foi para um lado diferente da praça, se espalhando. Um ficou perto da cadeia velha, outro perto da igreja, outro na saída da vila que levava para o açude. Corisco ficou perto da casa grande, de olho em tudo. Às 8 horas, chegaram Sabonete e os 3 tropeiros. Vinham com 3 burros carregados de carne seca, rapadura, farinha. Armaram as barracas de pano na feira e começaram a vender. Logo tinha gente comprando, fazendo fila. Feira era lugar bom para ficar invisível, no meio da multidão. Sabonete ficou prestando atenção nas conversas dos clientes. Ouviu um fazendeiro dizendo que a seca ia matar todo o gado se não chovesse logo. Ouviu uma mulher dizendo que tinha vergonha do que iam fazer com Dona Josefa, mas não podia falar nada. Ouviu um velho dizendo baixinho que o coronel era ladrão de terra e assassino, mas que ninguém tinha coragem de enfrentar ele. Às 9 horas, quando o sol já estava quente que nem brasa, entrou na vila uma carruagem puxada por 2 cavalos. Era carruagem boa, de fazendeiro rico. O cocheiro era um mulato forte com cicatriz na cara. Sentado dentro, com a cortina meio aberta, vinha um homem de terno branco impecável, chapéu panamá, óculos escuro, bigode bem aparado. Parecia fazendeiro próspero de Pernambuco mesmo. Era Lampião. A carruagem subiu a ladeira devagar até parar na frente da casa grande do coronel. Lampião desceu com elegância, tirou o chapéu em respeito e bateu na porta. Um criado negro de libré surrada abriu. Bom dia. Eu sou o Juvenal Albuquerque, fazendeiro de Triunfo. Gostaria de falar com o coronel Antônio. Tenho carta de apresentação do coronel Antônio Bezerra de lá. O criado olhou desconfiado, mas o nome do coronel de Triunfo era conhecido. Entre, seu doutor. Vou avisar o patrão. Lampião entrou na sala de visita. Era casa grande mesmo, com móvel de jacarandá, cortina de veludo vermelho já desbotado, retrato do imperador Dom Pedro II na parede. No canto, tinha uma cristaleira com garrafa de vinho e cristal fino. Chão de tábua encerada que rangia quando pisava. Cheiro de mofo e poder. O coronel Antônio entrou na sala 10 minutos depois, já com o terno branco do dia, barriga esticando o colete de seda, charuto na boca. Bom dia, meu amigo. Juvenal Albuquerque, Conheci seu pai, Deus o tenha. Que saudade daquele tempo. Lampião apertou a mão gordurosa do coronel e sorriu o sorriso mais falso que conseguiu fazer. Pois é, coronel. Estou de passagem para Bahia, negócio de gado, mas ouvi falar que hoje tem execução de uma bruxa. É verdade? Os olhos pequenos do coronel brilharam com orgulho doente. É verdade sim, meu caro. Uma desgraçada que matou minha filha de 12 anos com feitiço. Vai pagar o que fez. Ao meio-dia, vamos afogar ela no açude na frente de todo o povo. Quer assistir? Seria uma honra. Mentiu Lampião. Sempre fui contra essas práticas de bruxaria. O senhor está fazendo um serviço para o sertão inteiro. Exatamente. Alguém tem que botar ordem nessa gente ignorante que ainda acredita em curandeira e feitiço. Eu sou homem moderno, de ciência. Mas quando a ciência prova que houve bruxaria, aí não tem conversa. Lampião quase riu da ironia. Homem que acreditava em bruxa falando em ciência, mas manteve a cara séria. O senhor tem provas? Tenho. A menina estava curada. Dona Josefa tinha dado remédio para ela. Uma semana depois, a menina amanheceu morta. Se não foi feitiço, o que foi? Realmente, concordou Lampião. Muito suspeito. O coronel se serviu de um copo de cachaça do armário e ofereceu um para Lampião, que aceitou só para não desagradar. Sente-se, meu amigo. Me conte das notícias de Pernambuco. Como anda a política por lá? Lampião passou a próxima hora conversando bobagem com o coronel, inventando história sobre política e negócio de gado que ele não entendia nada, mas fingia entender. O coronel bebia cachaça atrás de cachaça e ficava cada vez mais falante.
mais convencido de que aquele fazendeiro rico era amigo dele. Enquanto isso, lá fora, Maria Bonita esperava o momento certo. Quando viu todo mundo da casa grande se juntar na cozinha dos fundos para o almoço dos criados, ela se levantou do banco onde estava sentada, olhou para os lados com cuidado e entrou pela porta lateral da casa que dava para o jardim. O coração dela batia que nem tambor de guerra. Se pegassem ela ali, estava morta. Mas tinha que achar a prova que Lampião precisava. Subiu a escada de madeira que rangia, pisando nas beiradas para fazer menos barulho. No segundo andar tinha 4 portas. 3 estavam fechadas. Uma estava aberta. O escritório. Maria entrou. Era sala pequena com escrivaninha de madeira escura, estante de livro e uma arca de ferro trancada no canto. Em cima da mesa tinha papel espalhado, tinteiro, pena. Maria começou a procurar rápido, mas com cuidado, abrindo gaveta, olhando o documento. Na terceira gaveta ela achou. Era uma carta escrita com letra caprichada, datada de 2 semanas atrás. Maria leu rápido e o sangue dela gelou. Tenente José Militão, conforme combinamos, a execução da curandeira Josefa das Dores deve ocorrer no dia 24 de julho. Providencia as testemunhas que jurarão tê-la visto fazendo feitiços. O vigário já concordou em não defender a bruxa. O juiz de paz está ciente e não criará problemas. Assim que a sentença for executada, as terras da Serra do Teixeira serão incorporadas às minhas propriedades. Sua parte nos lucros da venda das plantas medicinais será de 30%, conforme acordado. A nascente de água ficará sob meu controle. Destrua esta carta após ler. Coronel Antônio Pereira de Albuquerque. Maria dobrou a carta e enfiou dentro do corpete. Era a prova que precisavam. Saiu do escritório com cuidado, desceu a escada e, quando chegou no jardim, quase esbarrou num criado que vinha da cozinha. "Quem é a senhora?" perguntou o homem desconfiado. Maria pensou rápido. "Sou Beata. Vim rezar pela alma da menina falecida do coronel. O senhor sabe onde fica o quarto que era dela?" O criado se comoveu. "Nossa, que bondade a sua, dona. Fica ali no 2º andar, 3ª porta. Mas não sei se o coronel vai gostar de gente estranha lá. É só uma Ave Maria pela criança", disse Maria, fazendo voz chorosa. "Depois eu vou embora." "Tá certo, mas seja rápida." Maria voltou para o 2º andar. Entrou num quarto qualquer, ficou 1 minuto e saiu. Desceu e foi embora pela porta da frente, tranquila como beata que cumpriu missão sagrada. Quando chegou na praça, procurou com o olho o sinal de Lampião. Ele estava na varanda da casa grande conversando com o coronel. Ela tocou no chale 3 vezes. Era o sinal. Tinha conseguido a prova. Lampião viu o sinal e sentiu alívio misturado com tensão. Agora era a hora da parte mais perigosa do plano. O relógio da igreja deu 11 badalada. Faltava 1 hora. Ao meio-dia em ponto, quando o sol estava no meio do céu queimando que nem fogo do inferno, o sino da igreja começou a tocar. Não era toque de missa, era toque de finados, lento e pesado, anunciando morte próxima. O povo de Santa Cruz do Deserto começou a se juntar na praça. Vinham com medo nos olhos, mas vinham. Porque o coronel tinha mandado avisar que quem não aparecesse para a execução ia ser considerado cúmplice da bruxa. Eram quase 800 pessoas apertadas naquela praça de terra batida, embaixo do sol de rachar pedra. Mulher com filho no colo, velho curvado, menino curioso, home de cara fechada, todos ali para assistir Dona Josefa das Dores morrer afogada. A jaula estava no centro da praça, cercada por 10 soldados armados da Guarda Nacional. O tenente Zeca Diabo estava na frente deles, sorriso torto no rosto marcado pela cicatriz, mão no cabo do punhal. Do lado, 4 capangas do coronel seguravam corda grossa. Mais atrás, numa plataforma de madeira construída especial para a ocasião, estava o coronel Antônio Pereira de Albuquerque, de pé, peito estufado de orgulho, charuto na boca. E ao lado do coronel, de pé também, estava Lampião disfarçado de fazendeiro juvenal. Terno branco já suado do calor, chapéu panamá na cabeça, óculos escuros escondendo os olhos que queimavam de raiva.
mas a cara dele estava tranquila, fingindo interesse educado em tudo aquilo. Na multidão, espalhado estratégico, estavam os cangaceiros de Lampião. Corisco perto da cadeia, mão perto do rifle escondido debaixo do poncho. Sabonete e os tropeiros em 3 cantos diferentes da praça, cada um com a mão perto da arma. Os 5 vaqueiros em posição perto da saída da vila. E Maria Bonita, ainda vestida de beata, bem na frente da multidão, com a carta roubada dobrada dentro do corpete e a pistola escondida debaixo da saia. O coronel levantou a mão pedindo silêncio. O burburinho da multidão morreu. Até o vento parou de soprar, como se até a natureza tivesse curiosidade mórbida de ver o que ia acontecer. "Povo de Santa Cruz do Deserto", gritou o coronel com voz forte que ecoou pela praça. "Hoje é dia de justiça. Hoje é dia de mostrar que nesta vila nós não toleramos bruxaria, não toleramos pacto com o demônio, não toleramos assassinato de criança inocente." Alguns na multidão gritaram concordando, mas era grito forçado, sem convicção. A maioria ficou em silêncio pesado. "Josefa das Dores", continuou o coronel apontando para a jaula com o dedo acusador. "Você foi acusada e considerada culpada de matar minha filha amada Marieta, de 12 anos, por meio de feitiçaria. Você deu remédio envenenado para ela, fingindo que estava curando, mas na verdade estava matando devagar. Você merece a pior morte que existe, afogamento no açude, para que sua alma impura seja lavada pela água antes de descer para o inferno." Na jaula, Dona Josefa se mexeu pela primeira vez em horas. Levantou a cabeça devagar, os olhos quase fechados de tanto sol que tinha tomado, os lábios rachados sangrando. Olhou para o coronel e disse com voz fraca, mas firme: "Eu não matei ninguém, coronel. Sua filha morreu de febre amarela, e o senhor sabe disso. O que o senhor quer é minhas terras." O coronel fingiu raiva. "Cala a boca, bruxa! Tá ouvindo, povo? Até agora ela não se arrepende. Tenente Zeca Diabo, tire essa desgraçada daí e leve ela pro açude." O tenente fez sinal pros capanga. Eles abriram a jaula e puxaram Dona Josefa para fora com brutalidade. A véia quase caiu. As pernas não aguentavam mais segurar o corpo. 2 capangas a seguraram pelos braços e começaram a arrastar ela pela praça na direção do açude que ficava a 200 metros dali, descendo uma ladeira de pedra. A multidão começou a seguir em silêncio fúnebre. O coronel desceu da plataforma e foi na frente, caminhando devagar, saboreando aquele momento. Lampião desceu atrás dele, ainda fingindo ser o fazendeiro educado de Pernambuco. Mas debaixo do terno branco, o coração dele batia que nem galope de cavalo em disparada. Chegaram no açude. Era açude pequeno, quase seco por causa da seca, mas ainda tinha água suficiente no centro para afogar uma pessoa. A água estava verde e parada, cheia de lodo, cercada de capim seco e terra rachada. Algumas garças brancas voavam em círculo baixo, pressentindo carniça. Os capanga levaram Dona Josefa até a beira da água. Amarraram as mãos dela nas costas com corda áspera. Amarraram os pés também. A véia não resistiu, não tinha mais força. Apenas fechou os olhos e começou a rezar baixinho um Pai Nosso. O coronel se virou para a multidão que tinha formado semicírculo na beira do açude. "Alguém tem algo a dizer em defesa desta bruxa antes da sentença ser executada?" Silêncio total. Ninguém se mexeu. Só se ouvia o vento quente soprando e o piado distante de uma asa branca. Foi quando uma voz de mulher cortou o silêncio. Era Maria Bonita. "Eu tenho!" Todas as cabeças viraram para ela. O coronel franziu a testa. "Quem é você, mulher?" Maria deu um passo à frente, mas não tirou o chale que cobria parte do rosto. "Sou beata, coronel. Mas antes de tirar a vida desta mulher, o senhor deveria saber uma coisa." "O quê?" perguntou o coronel impaciente. Maria tirou a carta de dentro do corpete e levantou ela no ar. "Que o senhor é mentiroso, ladrão e assassino, e eu tenho a prova aqui na minha mão." O coronel ficou branco que nem caiação nova. O tenente Zeca Diabo botou a mão no punhal.
Os soldados levantaram os rifles. A multidão segurou a respiração. Que história é essa? Gaguejou o coronel. Foi quando Lampião tirou os óculos escuros devagar, tirou o chapéu Panamá e sorriu aquele sorriso perigoso que todo mundo no sertão conhecia e temia. A história é que você fez a escolha errada, coronel. Você escolheu roubar terra da mulher que salvou minha mãe. E ninguém mexe com quem eu devo. O coronel olhou para os olhos de Lampião e reconheceu ele. O sangue desceu todo da cara gorda. Virgulino. Isso mesmo, disse Lampião, tirando o terno branco e revelando embaixo a roupa de couro de cangaceiro, com cartucheira cruzada no peito, rifle Mauser nas costas, punhal na cintura. Lampião, e você tá cercado. Ao redor do açude, todos os cangaceiros revelaram quem eram ao mesmo tempo. Corisco tirou o poncho e mostrou o rifle. Sabonete e os tropeiros puxaram as armas. Os 5 vaqueiros apontaram os rifles para soldado do coronel. E Maria Bonita tirou o chale, soltou o cabelo preto que caiu nas costas e apontou a pistola direto na testa do tenente Zeca Diabo. Ninguém se mexe! Gritou Lampião com voz que ecoou pelo açude inteiro. O primeiro que tentar alguma coisa morre! Soldado, joguem as armas no chão agora! Os soldados olharam para o tenente, mas o tenente estava congelado com a pistola de Maria Bonita apontada entre os olhos dele. Não tinha escolha. Um por um, os 10 soldados jogaram os rifles no chão. Os capanga do coronel também largaram as armas. O coronel Antônio tentou correr, mas Corisco apareceu atrás dele e botou o cano do rifle nas costas. Quieto aí, seu gordo safado. Você não vai a lugar nenhum. Lampião caminhou devagar até a beira do açude, onde Dona Josefa estava amarrada. Ajoelhou perto dela e cortou as cordas com o punhal. Dona Josefa, a senhora está bem? A véia abriu os olhos e, quando viu o rosto dele, começou a chorar. Não de tristeza, de alívio. Virgulino, o menino. Você veio... Eu prometi, Dona Josefa. E eu sempre cumpro minhas promessas. Descanse agora. A justiça vai ser feita. Lampião ajudou ela a se levantar e entregou ela para os braços de 2 mulheres da multidão que se aproximaram para ajudar. Levem ela para a sombra. Deem água e comida para ela. Eu vou resolver isso aqui. Maria Bonita caminhou até o meio do semicírculo e levantou a carta no ar para todos verem. Povo de Santa Cruz do Deserto, eu vou ler para vocês o que esse coronel safado escreveu para o tenente dele. Escutem bem. E Maria leu a carta em voz alta, cada palavra caindo sobre a multidão que nem pedra pesada. Quando terminou, o povo explodiu em murmúrio indignado. Agora que sabiam que Lampião estava ali para proteger eles, tiveram coragem de falar. Ladrão! Assassino! Deixou a menina morrer para roubar terra! Mentiroso, desgraçado! O coronel tentou falar. Isso é mentira! É falsificação! Lampião forjou essa carta! Lampião pegou a carta da mão de Maria e levou até o coronel. Essa é sua letra ou não é? Sua assinatura ou não é? Olhe bem, coronel, e olhe para o povo também. Eles merecem saber a verdade. O coronel olhou para a carta e não conseguiu negar. Era a letra dele, era a assinatura dele. Tinha sido burro de escrever tudo, de deixar prova. Pensou que ninguém nunca ia descobrir. Agora estava ali, exposto na frente de todo o povo, provado ladrão e mentiroso. O silêncio que caiu sobre o açude naquele momento era o tipo de silêncio que vem antes da tempestade. Lampião dobrou a carta com cuidado e guardou dentro da cartucheira. Olhou para o coronel Antônio Pereira de Albuquerque, depois para o tenente Zeca Diabo e depois para a multidão de 800 pessoas que esperava ver o que ia acontecer. Povo de Santa Cruz do Deserto, disse Lampião com voz calma, mas que todos conseguiam ouvir. Vocês viram a prova. Esse homem aqui que se diz coronel, que se diz autoridade, que se diz protetor de vocês, é na verdade um ladrão. Deixou a própria filha morrer de febre para ter desculpa de roubar terra de uma véia que nunca fez mal para ninguém. Dona Josefa curou centenas de gente nessa vila durante décadas. Curou filho de vocês, curou vocês mesmo. E como é que vocês pagaram?
deixando ela presa 3 dias numa jaula, sem água, sem comida, esperando morrer afogada. Cabeças baixaram de vergonha na multidão. Algumas mulheres começaram a chorar. Um homem gritou: "A gente tinha medo, Lampião. O coronel manda aqui." "Eu sei que vocês tinham medo", respondeu Lampião. "E é por isso que eu vim, porque quando a lei fecha o olho, quando a autoridade é corrupta, quando os poderosos pisam nos fracos, alguém tem que fazer justiça. E essa justiça vai ser feita aqui e agora." Virou-se para o coronel: "Você, Antônio Pereira de Albuquerque, é culpado de conspiração para assassinato, roubo de terra, falsificação de testemunha e abuso de poder. No tribunal que vale alguma coisa, você ia para a cadeia. Mas a gente sabe que nesse sertão, seu dinheiro compraria juiz, compraria promotor, compraria testemunha e você sairia livre para fazer tudo de novo. Então a sentença vai ser dada aqui pelo Tribunal do Povo." "Você não tem autoridade para isso", gritou o coronel com voz esganiçada de medo. "Você é bandido, fora da lei." "Fora da lei?", repetiu Lampião com um riso amargo. "A lei que protege homem como você? A lei que deixa gente como Dona Josefa sofrer? Essa lei eu tô fora mesmo, e com muito orgulho. Minha lei é diferente, olho por olho, dente por dente. Você ia afogar Dona Josefa? Então você vai sentir o que ela sentiu." Fez sinal para os cangaceiros. Corisco e mais 3 agarraram o coronel. O homem gordo tentou resistir, mas não tinha chance contra 4 cangaceiros fortes. Tiraram o paletó branco dele, o colete de seda, deixaram ele só de camisa e calça. O tenente Zeca Diabo tentou puxar o punhal, mas Maria Bonita bateu com o cabo da pistola na cabeça dele, derrubando ele no chão. "O tenente também vai pagar", disse Maria com voz fria. "Ele é tão culpado quanto o patrão dele." Os cangaceiros amarraram o coronel e o tenente de pé em 2 estacas de madeira que eles mesmos tinham trazido. As estacas foram fincadas no chão, bem no meio do sol escaldante, sem sombra nenhuma. Amarraram os braços dos 2 atrás das estacas, amarraram o corpo, deixaram só a cabeça livre. "Vocês vão ficar aqui", disse Lampião, "sob o sol, sem água, sem comida, igual Dona Josefa ficou. Vão sentir a língua inchar, a garganta secar, a pele queimar. E quando não aguentarem mais, quando implorarem por água, aí vocês vão entender o sofrimento que causaram." "Isso é tortura!", gritou o coronel. "Isso é crime!" "Crime é o que você fez", respondeu Lampião. "Isso aqui é justiça." O tenente Zeca Diabo cuspiu na direção de Lampião. "Seu miserável! Quando a volante chegar aqui, você vai ver. Vão caçar você até o fim do mundo." Lampião se aproximou do tenente e olhou fundo nos olhos dele. "A volante já está atrás de mim faz 10 anos, Zeca Diabo. E eu ainda estou aqui. Mas você não vai ter essa sorte. Porque você gostava de torturar gente, né? Gostava de ver sofrimento alheio. Agora é sua vez de sofrer." Virou-se para a multidão. "O julgamento está feito. A sentença está dada. Esses 2 homens vão ficar amarrados aqui até o sol se pôr. Se sobreviverem, a decisão do que fazer com eles é de vocês, povo desta vila, porque essa vila é de vocês, não dele. Vocês decidem se querem continuar vivendo sob bota de coronel safado ou se querem ser livre." Um homem de uns 40 anos, rosto queimado de sol, mão calejada de trabalhar, deu um passo à frente. "E se a gente quiser que eles paguem com a vida, Lampião? Eles mataram gente inocente. Aí vocês fazem o que acharem certo", respondeu Lampião. "Mas não façam por vingança, façam por justiça. Tem diferença." Outro homem gritou: "E as terras de Dona Josefa e a água da nascente?" "As terras continuam sendo dela", disse Lampião firme. "E se alguém tentar tirar dela de novo, pode ter certeza que eu volto. E da próxima vez não vai ter conversa." Dona Josefa, que tinha bebido água e comido um pedaço de rapadura, se levantou com a ajuda de Maria Bonita e caminhou até onde Lampião estava. As pernas dela ainda tremiam, mas tinha dignidade nos olhos. "Meu filho", disse ela com voz ainda fraca, "você cumpriu sua promessa, me salvou como eu salvei sua mãe, mas não quero que ninguém morra por minha causa. Já teve morte demais." Lampião segurou a mão enrugada dela entre as dele. "Dona Josefa,
Esses homens iam matar a senhora, iam roubar sua terra, iam deixar a senhora morrer com o nome sujo de bruxa. Eles têm que pagar. Eles vão pagar, meu filho. Mas deixe que Deus decida o castigo final. Você já fez sua parte. Já mostrou que o bem vence o mal. Isso basta. Lampião olhou para a véia e viu ali a mesma bondade que tinha visto 14 anos atrás, quando ela salvou a mãe dele sem cobrar nada. Viu que ela não tinha vingança no coração, mesmo depois de tudo que tinha sofrido. E isso fez ele ter vontade de ser homem melhor. Tá bom, dona Josefa, eu respeito a senhora. A sentença fica como tá, sol e sede até o fim do dia. Depois disso, o povo decide. Virou-se para os cangaceiros. Recolham as armas dos soldados. Peguem munição, pólvora, tudo que tiver de útil. A gente vai sair daqui antes que Volante apareça. Os cangaceiros começaram a trabalhar rápido, pegando rifle, pistola, cartucheira dos soldados desarmados. Lampião se aproximou do padre Inácio, que tinha ficado na beirada da multidão o tempo todo, tremendo de medo. Padre, disse Lampião, o senhor sabia que dona Josefa era inocente. O senhor sabia que a menina morreu de febre amarela, mas o senhor ficou calado por medo do coronel. Isso faz o senhor tão culpado quanto ele. O padre caiu de joelho. Perdão, Lampião, eu sou fraco, eu tinha medo. Medo não justifica covardia, respondeu Lampião. Mas eu não vou te matar. Você vai ter que viver com a vergonha do que fez. E vai ter que rezar todo dia pedindo perdão para Deus, porque eu não perdoo. Lampião montou no cavalo. Os outros cangaceiros já estavam montados também. Maria Bonita deu um abraço em Dona Josefa e sussurrou. Fique bem, Dona Josefa. Suas terras estão protegidas agora. Ninguém mexe mais com a senhora. A véia sorriu e fez sinal da cruz. Deus abençoe vocês, menina. Mesmo sendo cangaceiro, vocês têm coração bom. Lampião olhou para a multidão uma última vez. Povo de Santa Cruz do Deserto, lembrem desse dia. Lembrem que justiça existe, mesmo quando a lei falha. E lembrem que os poderosos só têm poder porque vocês deixam. Sejam fortes. Defendam uns aos outros e nunca mais deixem injustiça acontecer na calada. Com isso, os 15 cangaceiros galoparam para fora da vila, levantando poeira vermelha, sumindo no horizonte sob o sol escaldante do meio-dia. O barulho dos cascos dos cavalos foi diminuindo até sumir completamente. Na beira do açude, amarrado nas estacas sob o sol que não perdoava, o coronel Antônio e o tenente Zeca Diabo começaram a sentir o que era sede de verdade. A língua inchando, a garganta secando, o suor parando de sair porque não tinha mais água no corpo. E entenderam tarde demais que toda ação tem consequência. O sol começou a descer devagar para o horizonte, pintando o céu de vermelho e laranja, cores de fogo e sangue. O povo de Santa Cruz do Deserto tinha ficado na praça o dia inteiro, de olho nas duas estacas, onde o coronel Antônio e o tenente Zeca Diabo estavam amarrados. No começo, os dois ainda tentavam gritar, xingar, ameaçar. Diziam que iam se vingar, que iam mandar caçar Lampião até achar, que iam matar todos que tinham assistido aquilo sem fazer nada. Mas conforme as horas foram passando e o sol ia secando eles por dentro, os gritos foram ficando mais fraco, mais rouco, até virarem só gemido de sofrimento. O coronel, acostumado com vida boa, com comida farta e cachaça à vontade, sofria mais que o tenente. A barriga grande dele pesava, fazia respirar mais difícil. O suor tinha ensopado a camisa nos primeiros minutos, mas depois parou de sair. A pele estava vermelha de queimada, os lábios rachados e sangrando, os olhos afundados. Ele tentava molhar os lábios com a língua, mas a língua estava inchada, seca, que nem couro velho. O tenente Zeca Diabo, homem mais acostumado com o sofrimento por ter causado tanto nos outros, aguentava um pouco melhor, mas também sofria. A cicatriz no rosto dele parecia mais funda, os dentes podres pareciam mais preto, e nos olhos dele, que antes eram um olho de crueldade, agora só tinha medo.
Dona Josefa tinha voltado para o sítio dela na serra, levada num cavalo emprestado por um dos fazendeiros da vila, que sempre tinha respeitado ela, mas nunca tinha tido coragem de defender. Ia ficar uns dias descansando, se recuperando, antes de voltar ao trabalho de curar gente. Mas antes de ir embora, ela tinha dito uma coisa que ficou na cabeça de todos: não matem eles. Deixem que a justiça de Deus haja. Já teve sofrimento demais. O povo tinha discutido o dia inteiro o que fazer. Alguns queriam matar os dois na hora, enforcar eles na praça como exemplo. Outros queriam deixar no sol até morrer de sede. Outros ainda queriam entregar para a autoridade de fora, deixar a lei decidir. Mas a maioria concordava que os dois tinham que pagar de algum jeito, porque não era só Dona Josefa que tinha sofrido. Durante anos, o coronel Antônio tinha roubado terra, tinha cobrado imposto abusivo, tinha usado a força para fazer o que queria, e o tenente Zeca Diabo tinha sido o braço executor dele, torturando, matando, espalhando medo. Quando o sol finalmente tocou o horizonte, tingindo tudo de cor de sangue, o fazendeiro que tinha emprestado o cavalo para Dona Josefa, homem de 50 anos, chamado Manuel das Dores, primo distante da curandeira, subiu numa pedra e falou para o povo: "Meu povo, é hora de decidir. Lampião deixou a decisão com nós. O que fazemos com esses dois?" Houve murmúrio na multidão. Depois, uma mulher de uns 30 anos, magra de fome, com 3 filhos pequenos agarrados na saia, gritou: "Eu quero que eles paguem! O coronel tomou a terra do meu marido faz 2 anos. Meu marido tentou reclamar e o tenente Zeca Diabo deu uma surra nele que quase matou. Meu marido ficou aleijado, não consegue mais trabalhar. A gente passa fome por causa deles." Outros começaram a gritar também, cada um contando sua história de injustiça. O velho que tinha perdido as terras. A moça que tinha sido desonrada por um dos capanga e o coronel não fez nada. O rapaz que tinha sido preso sem motivo e torturado pelo tenente. História após história de sofrimento causado por aqueles 2 homens amarrados nas estacas. Foi quando uma voz de homem velho cortou os gritos. Era seu João Mariano, homem de 70 anos, o mais velho da vila, respeitado por todos. "Povo, povo, calma!" Todos se calaram para ouvir. Seu João caminhou devagar até o centro, apoiado num cajado de madeira. Parou na frente das 2 estacas e olhou para o coronel e para o tenente. Ficou ali uns minutos em silêncio, só olhando. "Eu tô nessa vila faz 70 anos, disse finalmente. "Vi 3 coronel passarem por aqui. Vi muita coisa ruim acontecer. Mas nunca vi nada tão ruim quanto isso que esse homem fez com Dona Josefa. Porque Dona Josefa só fez bem para todos nós. Ela trouxe meu neto ao mundo quando o menino estava vindo atravessado e ia morrer. Ela curou minha mulher de febre. Ela nunca cobrou nada de ninguém." Olhou para o povo. "Mas eu também aprendi uma coisa nesses 70 anos. Vingança não cura dor. Vingança só traz mais dor. Dona Josefa pediu para a gente não matar eles, e eu acho que a gente deve respeitar o pedido dela." "Mas e a justiça?" gritou alguém na multidão. "Justiça já foi feita", respondeu seu João. "Eles sofreram, o nome deles está sujo. Todo mundo sabe agora que eles são ladrão e mentiroso. As terras que eles roubaram vão ter que devolver. E eles vão ter que ir embora dessa vila e nunca mais voltar. Isso é pior que morrer, é ter que viver com vergonha." Houve silêncio. Depois, aos poucos, cabeças começaram a acenar concordando. Porque seu João tinha razão. Matar os dois seria fácil. Difícil era deixar eles viverem carregando aquela vergonha para o resto da vida. Manuel das Dores voltou a falar. "Então tá decidido. A sentença é: eles vivem, mas são expulsos da vila. Nunca mais podem voltar. As terras que eles roubaram são devolvidas para os donos originais. A casa grande fica para o povo, vira escola ou hospital. E se algum dia eles voltarem aqui, aí sim a justiça vai ser final." O povo concordou. Alguns ainda resmungaram, queriam sangue, mas a maioria aceitou que aquela era a decisão mais certa. Cortaram as cordas que prendiam o coronel e o tenente. Os dois caíram no chão que nem saco de farinha, mal conseguiam se mexer. Deram água para eles,
Um pouco só, para não matar de choque. Depois deram comida. Deixaram eles descansarem a noite inteira na cadeia velha, trancado, mas cuidado. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu de novo, botaram os dois num cavalo cada um e deram ordem. Saiam da vila e nunca voltem. Se voltarem, morrem. O coronel Antônio, que uma vez foi homem poderoso e respeitado, saiu daquela vila montado num cavalo velho, sem o terno branco, sem o charuto, sem nada. Só com a roupa no corpo e vergonha na alma. O tenente Zeca Diabo foi junto, os dois sumindo na estrada empoeirada rumo ao desconhecido. Ninguém nunca mais ouviu falar deles. Alguns diziam que tinham morrido na estrada. Outros diziam que tinham fugido para o sul. Não importava. O que importava é que Santa Cruz do Deserto estava livre. 2 semanas depois, num acampamento diferente na Serra da Borborema, Lampião estava sentado na sombra de um juazeiro, contando as moedas de ouro que tinha conseguido num assalto recente a um comboio de fazendeiro rico. Corisco estava limpando o rifle. Sabonete estava cozinhando carne seca com feijão. Os outros cangaceiros descansavam, alguns dormindo, outros jogando carta. Maria Bonita veio sentar do lado de Lampião. "Tá pensando no quê?" "Tô pensando em Dona Josefa", respondeu ele. "Será que ela tá bem?" "Deve tá, a gente fez o certo, Virgulino." "Será? A gente deixou aqueles dois vivos. Eles podem voltar, podem se vingar." Maria balançou a cabeça. "Não voltam, não. A vergonha é pior que a morte. E o povo de Santa Cruz do Deserto aprendeu a se defender. Não vão deixar ninguém pisar neles de novo." Lampião sorriu. "Você acha que a gente fez diferença, Maria?" "Fez, sim. Salvamos uma vida. Mostramos que justiça existe. Isso é muito. Mas é pouco comparado com tanta injustiça que acontece todo dia no sertão. Tem tanto coronel safado, tanto tenente corrupto, tanta gente sofrendo." Maria pegou a mão dele. "A gente não pode salvar todo mundo, Virgulino. Mas cada pessoa que a gente salva é uma vitória. Cada injustiça que a gente corrige é um passo na direção certa. E o povo sabe disso. Por isso que eles respeitam você. Por isso que eles contam histórias sobre você ao redor das fogueiras." Naquele momento chegou um mensageiro no acampamento. Era um rapaz jovem de uns 20 anos, suado de tanto cavalgar. Desceu do cavalo e se ajoelhou na frente de Lampião. "Capitão Lampião, eu venho da vila de São João do Rio do Peixe. Preciso da sua ajuda." Lampião se levantou. "Levanta, rapaz, que foi?" "Tem um coronel lá que tá prendendo moça pobre para casar com os filhos dele à força. Já prendeu 3. Minha irmã é a próxima. Por favor, o senhor tem que ajudar." Lampião olhou para Maria. Ela assentiu. Olhou para os cangaceiros. Todos já estavam de pé, prontos. "Quanto tempo de cavalgada até lá?" perguntou Lampião. 2 dias, capitão." "Então a gente parte em 1 hora. Preparem os cavalos, separem munição, encham os cantil de água. Vamos ter trabalho." O mensageiro caiu de joelho de novo, dessa vez chorando de alívio. "Obrigado, capitão, obrigado. O povo de São João vai rezar pelo senhor." "Não precisa rezar por mim", disse Lampião, ajudando o rapaz a se levantar. "Reza é para Deus. Eu sou só um homem fazendo o que pode." Maria sorriu. Sabia que Virgulino nunca ia parar de lutar. Mesmo cansado, mesmo sabendo que um dia uma bala ia encontrar ele, mesmo sabendo que aquela vida de cangaceiro não tinha final feliz. Porque ele tinha código de honra, tinha promessa para cumprir, tinha dívida com o sertão que nunca ia ser totalmente paga. Enquanto os cangaceiros preparavam tudo para a nova jornada, Lampião olhou para o horizonte onde o sol brilhava sobre a caatinga sem fim. Pensou em Dona Josefa, livre e viva no sítio dela. Pensou na mãe dele, que ainda vivia graças àquela véia curandeira. Pensou em todas as injustiças que ainda existiam no sertão, esperando alguém forte o bastante para enfrentar. E pensou que talvez Maria tivesse razão. Talvez ele não pudesse salvar todo mundo, mas cada vida salva valia a pena. Cada injustiça corrigida valia a pena. Cada coronel safado que aprendia que não podia fazer o que queria valia a pena. "Simbora, meu povo!" gritou Lampião, montando no cavalo.
Tem gente precisando de nós em São João do Rio do Peixe, e quando o povo chama, a gente responde. Os cangaceiros montaram e partiram galopando, deixando poeira vermelha no ar e esperança no coração de quem via eles passar. Porque enquanto houvesse injustiça no sertão, ia ter Lampião e seus cabra para fazer justiça. Ia ter bala cantando, ia ter sangue derramando, ia ter vingança. Mas também ia ter salvação para quem não tinha mais ninguém para defender. E assim a lenda continuava. A lenda do rei do cangaço, do home que desafiava coronel, que enfrentava volante, que protegia os fracos e punia os fortes. A lenda que ia durar para sempre nas histórias contadas ao redor das fogueiras do sertão, passando de pai para filho, de geração em geração. Porque herói de verdade não é quem nunca tem medo, é quem tem medo, mas vai assim mesmo. É quem vê injustiça e não consegue ficar calado. É quem arrisca a própria vida para salvar desconhecido. E Lampião, com todos os seus defeitos, com todas as suas maldades, com todo o sangue nas mãos, era herói para os esquecidos do sertão. E Dona Josefa das Dores, a curandeira que salvou a mãe de um menino 14 anos atrás, e que foi salva por esse mesmo menino quando ele virou home, continuou vivendo no sítio dela, cuidando das plantas medicinal, curando os doentes, trazendo o menino ao mundo. Viveu até os 92 anos e quando morreu, o povo inteiro de Santa Cruz do Deserto chorou. No enterro dela, apareceu um homem de chapéu de couro e óculos redondo. Ficou longe, na beirada do cemitério, só observando. Quando todos foram embora, ele se aproximou do túmulo, tirou o chapéu e ficou ali parado por 5 minutos em silêncio. Depois, botou em cima do túmulo uma coisa pequena embrulhada em pano, uma moeda de ouro e um papel com uma palavra escrita: obrigado. E foi embora, sumindo na caatinga, voltando para a vida de fugitivo, de bandido, de justiceiro, porque era isso que ele era, e era isso que ele ia ser até o dia que uma bala encontrasse ele. Mas essa é história para outro dia. E foi assim que nasceu mais uma lenda do cangaço. Se gostaram dessa história, curtam e se inscrevam. O sertão tá cheio de causo para contar. Aqui é justiça de verdade, feita com coragem e bala. Deixa o like e vem com nós desbravar o sertão.